Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui comigo. Eu vou... O tema hoje dessa live, eu vou falar um pouco sobre como que a terapia vibracional pode ajudar você com problemas de depressão. Obrigada a todos que estão entrando agora. Sejam bem-vindos. Para mim é um desafio muito grande estar nesse momento aqui com vocês para falar desse tema, que é um tema que para mim foi desafiador em alguns momentos da minha vida. E eu queria muito poder compartilhar com vocês o que a terapia vibracional tem feito na minha vida, né? E como que eu encontrei essa ferramenta que pôde me dar esse apoio, né? E em alguns momentos da minha vida, algumas fases da minha vida, eu me senti muitas das vezes muito sozinha, né? Eu passei por esse processo de depressão suicida, né? E em função de algumas situações que aconteceram comigo, né? A primeira foi o falecimento, né, da minha mãe. Depois eu passei por um divórcio. Em seguida eu perdi a minha empresa e foram perdas sequenciais, né, onde eu fiquei sem norte, sem rumo, sem direção, fiquei sem apoio, porque eu tinha um problema, né, familiar, eu fiquei sem ninguém para contar, digamos, nesses momentos, né. E em função disso eu comecei a fazer uma busca, né, de autoconhecimento, porque eu com 2 filhos, né, para poder administrar toda essa situação, então eu tive que tirar forças de onde eu não tinha para poder cuidar de mim. E em função disso eu comecei a fazer uma busca, né, através do autoconhecimento, e em função disso eu encontrei algumas ferramentas que me ajudaram, né, informações que me ajudaram, né, e uma delas foi a física quântica, né, que me deu esse pontapé inicial para essa busca, né, de autoconhecimento. E esse processo meu tem quase 6 anos, né, que eu estou nessa jornada. Seja bem-vinda, Ana Gala. Boa noite. Eu estou aqui no início da minha live justamente contando a minha experiência, né, em relação ao tema da live, né, que é sobre a depressão, né. E isso me travou em vários aspectos na minha vida, né, onde eu perdi completamente o meu rumo, né, eu perdi completamente a noção da realidade, né, eu fiquei presa num limbo e travada sobre todos os aspectos, né, e o pior de tudo isso é que as pessoas às vezes elas não entendem, né, muitas pessoas às vezes não entendem o que você está falando, né, às vezes fala sem conhecimento de causa, acha que é uma besteira, né, acha que certas... Aí as pessoas te aconselham a tomar certos tipos de atitude, a fazer certas coisas, só que a pessoa não sabe exatamente o que está acontecendo com você, né, e tem um julgamento por trás disso, né. E quando eu comecei essa busca de autoconhecimento, algo que me ajudou muito no início, lá no início,
foi a física quântica, né? Eu estava dentro dos meus princípios e dos meus valores, do que eu aprendi, né, sobre a espiritualidade. Eu sou muito conectada com os princípios de Jesus, sabe? Então, eu nasci e fui criada num lar cristão, né? Só que por muitos anos eu fiquei presa também à religiosidade, né? Onde a gente sabe que tem muitas religiões que aprisionam, né, a nossa mente, né? Que tentam controlar a nossa vida, né? E por muitos anos eu fiquei nisso. E no meu momento de depressão, naquela fase que eu não sabia o que fazer, né? Eu buscava, eu orava, sabe? Mas nada acontecia, a resposta não vinha, sabe? Teve uma fase na minha vida que eu fiquei muito chateada e revoltada com Deus, assim, sabe? E de acordo com aquela dor que eu estava sentindo, hoje eu tenho entendimento que aquilo foi uma besteira minha, mas era aquela dor que eu senti era muito grande, sabe? E eu queria tanto me livrar daquela dor, eu queria tanto sair daquela situação, porque foram 3 perdas, né, quase consecutivas, né? A minha mãe, o casamento, a minha empresa, eu fiquei falida, sem dinheiro, sem o apoio que eu tinha da minha mãe, né, sem o companheiro, né, porque eu fui criada numa crença de casamento era pra vida toda, né, então foi uma frustração muito grande pra mim. E quando comecei essa jornada, para mim foi muito desafiador. Por quê? Porque tudo que eu aprendi a respeito da física quântica, muitas coisas foram assim, realmente de encontro às minhas crenças, os meus paradigmas mesmo, sabe? E foi muito difícil para mim abandonar certas crenças, certos paradigmas. Mas como eu tava lutando pela minha vida, eu tava querendo uma resposta para todos os questionamentos que eu fazia, sabe? Porque eu não encontrava mais na religião a resposta que eu precisava, sabe? E eu comecei a buscar, né? E quando eu entendi alguns aspectos sobre mim, sabe? Muita coisa começou a fazer sentido na minha vida, sabe? Eu comecei a entender certas coisas que antes eu não conseguia ter essa clareza, ter essa visão dentro da religiosidade, né? E encontrei com vários estudos, várias pessoas assim que diante desse conhecimento, né, que as pessoas liberam, né, gratuitamente. Então, pra mim, assim, na época eu realmente assim fiquei numa situação financeira muito difícil. Eu não tinha condição de comprar nada, de pagar por nada, e eu ia lendo os livros que eu conseguia baixar, eu ia vendo os vídeos, sabe? Graças a essas pessoas, né, que eu pude encontrar nessa minha jornada, né? Sobre física quântica, o Hélio Couto, passou Horácio Frazão, Elaine Orives. Aí eu fui encontrando outras pessoas que falavam a mesma linguagem, né? Passei vendo, né, Paulo Vieira, Pablo Marçal, e algumas outras pessoas que no momento eu não estou lembrando, mas assim, agregaram muito, sabe, na minha vida nesse momento. Porque quando a gente se encontra nessa dor, e eu não tinha ninguém, gente, eu não tinha ninguém com quem contar. Era só eu e os meus 2 filhos, sabe? Tinha dias que eu chorava tanto, e no colinho deles, assim, sabe? Eles me acalentavam. Então, assim, foi muito difícil pra mim, sem apoio, sem ninguém, só eu e meus filhos, sabe? Então, os processos de suicídio que eu tentei, que foram 3 tentativas, eu falo assim, que foi Deus, assim, que colocou os meus filhos na minha vida, foi por eles que eu não consegui fazer aquilo que eu tentava fazer, porque eu queria tirar aquela dor de dentro de mim. Eu não suportava mais aquilo. Eu me emociono por causa dos meus filhos, gente. Eu falo dos meus filhos, eles pra mim, são um orgulho. E aí, nessa jornada, eu fui encontrando, né, outros assuntos
que foi me ajudando, né? Só que eu batia numa situação que, tipo, eu fiz tratamento com psiquiatra, psicólogo, terapeuta, né? E só que eu não conseguia, tipo, passava, mas voltava, né? Aquela dor, aquele sofrimento sempre voltava. E eu queria entender o que acontecia comigo, né? E nessas buscas, eu consegui acessar uma informação em relação ao curso de especialista vibracional, né? Onde eu ouvia muito nessa minha jornada, eu ouvia muito falar sobre... Oi, Gui, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Então, eu encontrei esse curso, né, o especialista vibracional, onde ele falava o quê? Sobre frequência e vibração. Então, assim, nas minhas buscas, eu sempre ouvi falar sobre frequência, vibração, mas eu não entendia. Eu falei assim, como que eu posso, na prática, colocar isso na minha vida, né? E estudando a respeito disso, eu entendi que tudo o que existe dentro de mim, o que vibra em mim, está muito relacionado ao campo, né, de energia, porque eu dentro das minhas crenças, dentro daquilo que eu acredito, dentro daquilo que eu vivo hoje, eu creio que tudo é energia, né? Nós somos energia condensada, nós somos seres espirituais vivendo no corpo biológico, né? Hoje eu consegui ter essa né? Hoje eu entendo muitos aspectos meus que antes eu não entendia, em função primeiro da física quântica, né? Que me trouxe essa clareza, que me trouxe essa noção do que é o universo, do que é Deus, do que é matéria, do que é energia, assim, sabe? Então, assim, foi um conhecimento que clareou muitos aspectos que antes eu não tinha noção, sabe? E hoje eu entendo, assim, que nós somos seres que temos um campo, né? Um campo de energia. E a gente atrai tudo aquilo que a gente emana, né? Tudo aquilo que a gente vibra, né? Então, todas as experiências que a gente tem na vida é em função daquilo que a gente tá emanando, né? E quando eu entendi isso, fez um sentido muito grande, porque eu vivia na dor, vivia no sofrimento, eu vivia no vitimismo, eu vivia, sabe? Só que eu achava que sempre a culpa era dos outros, né? Eu culpei Deus por causa da morte da minha mãe, eu culpei o meu ex-marido por causa da situação do meu divórcio, de algumas pessoas ao redor, sabe? Eu culpava todo mundo, porque eu não tinha esse conhecimento. Só que depois que eu entendi que não existe culpado na história, né? Então, eu entendi que eu precisava ter a autorresponsabilidade sobre tudo aquilo que estava acontecendo, que eu era a única responsável, que eu precisava tomar uma atitude, eu precisava mudar minha frequência, eu precisava mudar minha energia, eu precisava tomar uma postura diferente em relação àquilo que eu estava vivendo e vibrando, né, diante daquela situação. E quando eu falo assim que a formação, né, de terapeuta Ágata, né, que hoje eu sou terapeuta Ágata, né, me trouxe essa clareza em relação a essa questão muito da vibração, né, da frequência. Hoje eu entendi, por exemplo, antes eu tinha um entendimento a respeito disso, mas eu não sabia como que funcionava. Porque eu só ouvia as pessoas falar, você tem que elevar a vibração, você tem que chegar na vibração, sei lá, da abundância, da prosperidade, do amor. Mas eu não sabia como que chegava, né, nessa frequência. Até porque eu não sabia nem aonde eu estava vibrando. Eu sabia das minhas dores, do meu sofrimento, das minhas dificuldades, mas eu não sabia identificar aonde que eu estava vibrando, né? Porque eu entendo o seguinte, para você ir para qualquer lugar, você tem que entender onde é que você está, para você traçar, né, fazer um planejamento de onde você quer chegar. Eu só sentia dor, eu só queria me livrar daquela dor e fui atrás de informação para poder me tirar daquela dor, daquele sofrimento, né? E eu não entendia como que aquilo funcionava dentro de mim. Então o que acontece? Quando eu encontrei
esse curso, o especialista vibracional, eu não fiz o curso com a intenção de me tornar uma terapeuta. Eu fiz o curso com a intenção de me curar, porque eu não aguentava mais dor e sofrimento. E quando apareceu para mim, que eu vi aquele anúncio, eu falei assim, é isso que eu preciso. É isso que eu preciso na minha vida. É isso aqui que vai fazer com que eu saia desse limbo, eu saia dessa dor. Boa noite, Maurício, seja bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Então, o que acontece? E aí foi quando eu encontrei o especialista, né? E me identifiquei. Aí, o que acontece? Quando eu fiz essa especialização, né? Esse curso de especialista, eu pude ver como que realmente funciona esse universo dentro de mim. Se eu entendo que eu sou energia, frequência e vibração, né? E eu pude adentrar a esse campo que eu estava vibrando, eu pude entender as emoções que estavam por trás de toda a minha dor e do meu sofrimento, através do meu mapa vibracional. Então eu pude identificar as áreas na minha vida que estavam em conflito, sabe? As áreas que estavam me causando dor, onde que eu estava vibrando na frequência onde estava me aprisionando, né? Naquela dor, naquele sofrimento. Então hoje eu consigo ver isso de uma forma muito clara. Então hoje eu sei. Boa noite, Maurício. Hoje eu sei o que de fato me trava, sabe? E com esse conhecimento, com essa consciência, aí eu consigo fazer os movimentos, eu consigo ter as ações necessárias para me tirar, né, do sofrimento, né, que eu estava passando. Então o que acontece? A terapia vibracional, né, ela me trouxe esse empoderamento, ela me trouxe essa ferramenta, que é a ferramenta que eu uso, que é a semente da vida, né? Ela é uma ferramenta poderosa, sabe? Que de fato me trouxe esse poder, onde eu consigo olhar para o meu mapa, eu consigo ver as áreas do meu mapa onde eu estou deficiente, né? Tipo, com problema na determinada área, porque são 5 áreas, né? E cada área são 6 sub-áreas, e eu consigo mapear toda a minha vida, né? Então eu pude entender, eu falei, puxa vida, faz sentido muita coisa, porque como antes eu não tinha consciência, não tinha o conhecimento, e quando a gente tem conhecimento, a gente tem clareza, sabe, sobre as coisas, e a tua jornada, ela fica muito mais fácil, ela fica muito mais leve, porque agora você sabe aonde você tem que trabalhar, onde os pontos que você tem que agir, né? A forma que você tem que agir. E a terapeuta Amanda foi uma consequência, porque quando eu entendi, eu falei, caraca, gente, tanto que mudou minha vida, sabe? Eu falei, meu Deus, se isso impactou tanto a minha vida, para uma pessoa depressiva, com depressão suicida, sabe? 3 tentativas de suicídio, minha vida tava travada sobre todos os aspectos, em gênero, e número e grau, sabe? Uma pessoa que... Enfim, gente, só quem passou por esse processo vai conseguir entender o que eu tô falando. É muita dor, e muitas das vezes a gente não quer tirar a vida, porque a gente quer se livrar da dor, e de fato, assim, eu encontrei uma ferramenta que realmente, assim, pôde me dar esse poder sobre mim. Então, o que acontece? O mapa vibracional, ele me dá essa clareza. E aí, eu comecei a me aprofundar. Aí eu fiz o curso de especialista, que eu entendi as minhas emoções, eu entendi as áreas que eu estava vibrando. Eu passei por todas as áreas, gente. Eu passei pelo mundo terror, que é o 0, pela vergonha, pela culpa, pela tristeza, pela apatia, pelo medo. Eu passei por todas as frequências mais baixas. E normalmente são essas frequências que travam a vida da gente, sabe? Frequências abaixo de 400 Hz, elas
você fica no mundo da ilusão, no mundo do apego, naquele mundo onde você é muito controlado pelo seu ego, sabe? E quando você não entende isso, as suas atitudes, as suas ações diante do mundo é de culpar, é de sempre encontrar culpados, né? Para aquela fase ruim que você está passando, né? E eu fiquei muito feliz, porque foi, caraca, eu consegui fazer algo por mim, sabe? Eu consegui ter uma atitude, encontrar uma ferramenta que me trouxe esse empoderamento, essa força, sabe? E aí eu fui me aprofundando no curso aí eu fui fazendo outra formação, até eu cheguei em terapeuta vibracional. Então, assim, e hoje eu trabalho com isso, né? Hoje eu sou terapeuta vibracional, então é dessa forma que eu consigo, né, auxiliar as pessoas nas suas dores, né? Então eu entendi que toda dor, todo sofrimento, tudo que a gente passa, gente, Deus não dá nem um fardo que a gente não possa suportar. Então tudo que você está passando hoje, toda dor, todo sofrimento, toda angústia, toda falta, você pode ter certeza que tem algo por trás, tem um ensinamento. Às vezes a gente não precisaria, né? Mas às vezes a gente precisa passar por certas dores, né? Pra gente entender exatamente aonde a gente precisa, né? Ser curado, né? O desafio que a gente precisa enfrentar. Muitas das vezes a sua dor ela serve para ajudar outras pessoas a se libertarem daquele sofrimento, né? Hoje, por exemplo, a minha dor, hoje eu consigo ter mais empatia, eu consigo ter compaixão, eu consigo ter mais paciência, eu consigo entender, né, a dor de outras pessoas. Então, dentro desse contexto que eu havia falado em relação às minhas crenças, aquilo que eu acredito, né, dentro da espiritualidade, eu sempre fui uma pessoa que tive muita sensibilidade para sentir o campo energético das outras pessoas, né? Só que eu não sabia disso, não era esse nome que eu dava, né? Dentro daquele conceito que eu tinha sobre espiritualidade, era um termo mais voltado para a questão mais religiosa mesmo, né? E quando eu comecei a fazer o curso, eu entendi que, na verdade, eu conseguia sentir as pessoas porque a gente se conecta, né? Todo mundo tem um campo vibracional. Quando a gente se aproxima, a gente consegue sentir, né? Algumas pessoas mais, outras menos, mas todo mundo tem essa sensibilidade, né? Esse poder que é inerente. Alguns conseguem ter sonhos, né? Outros conseguem ver as coisas, né? Então, de fato, isso aflorou muito em mim, né? Oi, boa noite Andrei, boa noite Aline, sejam bem-vindos. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui, tá? Sintam à vontade. E o que acontece? E foi nessa formação, né, que eu pude perceber todo o poder que já existia dentro de mim. Na verdade, esse poder ele sempre existiu dentro de mim, né? Só que quando a gente está na dor, no sofrimento, a gente não consegue ver essas coisas, né? A gente não consegue entender como que isso funciona. E eu sempre fui uma pessoa que eu tive muita facilidade para as pessoas chegarem até a mim, para pedir um auxílio, para pedir um apoio, para pedir um conselho, mas muitas das vezes as pessoas não sabiam o que estava acontecendo comigo de fato, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que eu nunca demonstrei de fato aquilo que estava acontecendo comigo, né? A não ser naquela fase mais difícil mesmo da minha dor, do meu sofrimento, e a minha tendência é me isolar, é me afastar, né? E só quem tem acesso, quem me conhece assim, na minha mais próximo mesmo, que consegue perceber, né, alguns aspectos em mim, mas fora isso, as pessoas não conseguem, né? A não ser a pessoa que tem muita sensibilidade para te entender e entender aquilo que você está vivendo e passando, né? Então hoje, gente, o motivo de eu estar fazendo essa live, o motivo de eu estar aqui com vocês é justamente por isso, porque assim, quando a gente não tem clareza, quando a gente não tem consciência do que acontece ao nosso redor, a gente é levado a tomar ações e atitudes,
né, que muitas das vezes são sabotadores mesmo, por falta de conhecimento, né, por falta de clareza, né, e quando eu tomei, né, contato, eu tive contato, né, com essa ferramenta, então, de fato, eu consegui, né, poder trabalhar isso em mim primeiro, né, eu consegui me curar a respeito disso que eu estou falando com vocês, só que isso não está relacionado só à questão da depressão, é sobre todas as áreas da vida, né? Porque se você entender, se você tiver esse entendimento que nós somos seres espirituais, né? Vivendo uma experiência humana, nós temos corpo, alma e espírito. Então, em cada esfera, a gente precisa dar uma atenção. Você precisa dar atenção para o seu corpo, você precisa dar atenção para a sua alma, você precisa dar atenção para o seu espírito, né? Então a alma é onde ficam as nossas emoções, e normalmente as nossas emoções, né, de acordo com as nossas crenças, de acordo com o que a gente foi criado, de acordo com os nossos paradigmas, de acordo com... Então elas influenciam a nossa vida, né? Então, e isso te direciona, vai direcionando. Muitas vezes você não sabe se as suas decisões são suas, de fato, ou são decisões que veio, né, de alguma crença, algo parecido, né? Então, o fato de você, muitas das vezes, ir atrás de autoconhecimento, de buscar, né, informação a respeito de quem é você de fato, quem é a sua essência, né? Isso é transformador, porque você toma as rédeas da sua vida, né? Você governa sobre a sua própria vida, né? E o autoconhecimento, a gente pode falar sobre vários aspectos, né? Porque hoje a maioria das pessoas, muitas das vezes, vive a vida que vive ou fazem o que fazem, porque elas realmente não sabem quem são em essência, né? Hoje eu posso dizer que eu sou a imagem e semelhança do Criador. Então, eu sou um ser que eu tento, né, gente? Que a gente sabe que a nossa vida é cheia de desafios, né? A gente passa por desafios diariamente. E não é porque você tem, por exemplo, hoje eu tenho conhecimento, uma ferramenta que ela me dá uma condição que, diante de um desafio, hoje o desafio não me para mais. Antigamente ele me parava, ele me travava, ele me aprisionava, eu ficava chorando, eu ficava sofrendo, eu ficava... Né? Hoje não, eu passo pelo desafio, mas hoje eu tenho consciência, tenho clareza, tá? E o que eu tenho que fazer agora? Qual que é o passo que eu tenho que dar? Qual a atitude que eu tenho que ter? Então é isso, sabe? Quando você busca autoconhecimento, quando você busca informação, quando você busca entender exatamente o que você deve fazer nesse mundo, qual é a sua missão de vida, né? Você veio simplesmente só para nascer, né? Comer, viver, estudar, formar, casar, ter filho e morrer? Será que esse é o único propósito da sua existência? Né? Então eu comecei a me questionar tudo isso, nessa fase que eu estava, de dor, sofrimento, depressão, de suicídio, de tudo isso. Eu falei, será que minha vida é só isso? É só dor, é só sofrimento, é só frustração, é só perda, sabe? Então, e tudo isso levou, me conectou, né? Eu comecei, minha frequência começou a levar, minha vibração começou a levar, eu comecei a me conectar com outras pessoas, e quando eu encontrei realmente o curso de especialista vibracional, até eu fazer a formação de terapeuta vibracional, foi um divisor de águas na minha vida, porque hoje eu entendo que tudo que a gente quer na nossa vida, a gente tem que entender que, primeiro de tudo, a gente tem que ser grato por tudo, a gente tem que olhar para a nossa vida, não importa a situação que você está, tudo é frequência, é vibração. A vibração da gratidão, a vibração do perdão, sabe? Você guardar, por muito tempo eu guardei raiva, ódio dentro de mim, rancor. Quando eu entendi que o perdão não é pro outro, o perdão é pra mim, quando eu comecei a ter essa consciência, eu falei, pera lá, eu tô me prejudicando. E quando eu comecei a liberar isso, fazer um processo de liberar perdão, sabe? Foi transformador. Só que o que acontece? A terapia, né? A terapia, ela me deu clareza, sabe?
ela me deu consciência. Então eu faço todos esses processos, né? Continuo fazendo, né? Porque sou terapeuta, né? Eu cuido de mim, eu continuo cuidando, né? Eu acho que é isso que é o importante, né? Você tá sempre se cuidando para poder ajudar o próximo, né? Até porque a palavra fala, né? Você, ama o próximo como a ti mesmo, né? Então, antes de você fazer qualquer coisa para alguém, você tem que olhar para você com um olhar mais de amor, de cuidado, né? Porque você só tem essa condição de fazer alguma coisa para alguém quando você faz para você, né? E independente da minha vida, do desafio como foi, uma coisa que sempre norteou minha vida, né? Que me manteve firme, sabe? Mesmo nos meus momentos que eu perdi a linha, né? Digamos assim. Mas foi o que o mestre nos ensinou a respeito disso, né? De se amar o próximo, cuidar de você. E quando a gente toma uma atitude, quando a gente toma um posicionamento na vida, por mais desafiador que seja, por mais difícil que seja, quando você dá o primeiro passo, Deus, ele coloca o chão, sabe? Então tem muitas coisas que você precisa ter a atitude, sabe? Você precisa ter a coragem, né? De fazer. Por quê? Porque muitas das vezes é aquilo que está te bloqueando, é aquilo que está te travando, muitas das vezes para você ter, sei lá, o sucesso financeiro, a prosperidade, um relacionamento, ou se libertar de uma dor, no meu caso, igual a depressão, né? E é um processo, não foi uma coisa da noite pro dia, não, foi um processo. Eu quis sair, eu quis mudar, eu quis lutar pela minha vida, eu quis isso pra mim, entende? Então eu tomei esse posicionamento, eu tomei essa atitude de querer fazer algo por mim. É difícil, às vezes, né? Às vezes você não tem ninguém pra te dar o apoio, mas você tem que ser o seu apoio, você tem que ter a coragem, né, de fazer algo realmente por você. E quando eu encontrei a terapia vibracional, né, eu pude entender isso, né? Então, assim, é uma ferramenta que ela eu falo assim que ela é transformadora, né? Assim, pra mim caiu como uma luva, porque a egrégora, né, que rege, né, a semente da vida, né, é Jesus. Então, assim, eu sempre fui muito fã de Jesus, né? Na minha jornada toda foram os ensinamentos dele que me manteve de pé, né? E a gente, muitas das vezes nessa jornada, a gente fica, né, sem saber o que fazer, né? E nesse tratamento que eu fiz comigo primeiro, quando eu comecei a fazer a semente da vida, eu pude perceber sobre as áreas, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar da semente da vida, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Ela é esse instrumento aqui. Esse instrumento, ele faz a limpeza energética, ele faz a harmonização e a elevação, né, do nosso campo energético, né? Então, quando eu comecei a fazer a semente da vida para mim, eu pude perceber essa leveza, essa limpeza, essa força, essa coragem, juntamente, né, com a minha fé também, né, com as coisas que eu fazia. Mas eu pude perceber que quando eu fazia a semente da vida, eu comecei a ter a coragem de me posicionar diante de certas situações que me travavam, sabe? E direcionar, porque no mapa a gente consegue ver a frequência que a gente tá vibrando naquela área, né? E a gente trabalha com a semente da vida, a ferramenta que vai te trazer aquela o Alves Pereira tá falando assim: desafios são aprendizados. Parabéns, obrigada. Então, assim, hoje eu posso dizer que a minha dor, o meu sofrimento, eu creio que teve um propósito, que está tendo um propósito, né? Hoje eu tô aqui rindo, né, e satisfeita, feliz, né? Mas nem sempre foi assim, né? Passei, nossa, só Deus sabe, meus filhos, né?
Mas assim, hoje eu entendo que tudo isso que eu passei é para servir de cura para outras pessoas, né? Porque tem gente que a gente, quando tá na dor, no sofrimento, a gente não consegue enxergar. A gente só enxerga a dor, né? E quando a gente passa por isso, e hoje eu consigo, eu acho que eu virei especialista, né? PhD nesse tipo de dor, né? Então hoje a minha missão, hoje eu entendo isso, né? Que uma das, né, missão que o Senhor me concedeu, está me concedendo, é levar esse tipo de informação, levar esse tipo de tratamento, levar esse tipo de consciência, sabe? Porque hoje a gente vive num mundo onde a gente é muito manipulado, é muito controlado pela mídia, pelas redes sociais, sabe? E é muito fácil das pessoas serem enganadas, né? E isso te dependendo do tipo de crença que você tem, de paradigma que você tem, muitas das vezes isso pode te aprisionar mais ainda em relação àquela sua dor, né? E hoje o meu propósito, né, é poder estar compartilhando, contribuindo, né, na vida das pessoas, né, na vida de quem está passando ou quem já passou também, né, com superação, né, conseguiu superar suas dores, né. E em todas as áreas, gente. Hoje eu estou falando dessa área porque é uma área que eu passei por ela, consegui sair dela, né, e eu sei que tem muitas pessoas que sofrem, né, desse mal, e muitas das vezes não conseguem falar, não conseguem se expressar, às vezes tem vergonha de se expor, de dizer o que tá, né? E não só nessa área, em todas as áreas da nossa vida, a gente vibra, a vida é feita de vibração, né, de frequência, né? Então, em todas as áreas, você tem uma frequência, uma vibração. Então, vamos lá, nas suas emoções, na sua casa, eu não sei vocês, mas quem aqui tem essa sensibilidade? Por exemplo, você chega num local e aquele local que você chega, você sente, às vezes você sente o ambiente pesado, aquele ambiente carregado, né? O Maurício está dizendo assim, a sua dor superada virou antídoto de cura para os outros. Isso mesmo, Maurício, hoje é como eu sinto, sabe? É porque nem todo mundo sabe desse lado meu, entendeu? Esse lado meu, ele foi muito sofrido sozinha. Eu não sou uma pessoa de expor as minhas dores, entendeu? Então ninguém sabe. Agora todo mundo vai saber por causa da live, né? Mas tem gente que vai dizer assim, nossa, Amanda, eu nunca imaginei que a Amanda estivesse passando por isso. Porque mesmo na minha dor, eu sempre tentei me manter firme e forte, entendeu? Então, tipo assim, quem me conhece, talvez nem vai achar, né? Porque eu fui muito criticada, eu fui muito julgada. As pessoas sempre apontaram o dedo pra mim, falaram que eu tinha isso, que eu tinha aquilo, mas não sabia o que eu tava passando. Não sabia o que eu tava sofrendo, né? Não se preocupava em entender por que as minhas atitudes estavam sendo aquelas, por que meu comportamento estava sendo aquele, né? E é isso que o ser humano faz. Quando ele não sabe, ele julga, ele critica, ele condena, né? Isso é um aspecto do ser humano, principalmente quando o ser humano não tem autoconhecimento mesmo. Então, a primeira coisa que ele faz é julgar, te condenar, sem saber exatamente o que está acontecendo com a sua vida, entendeu? Às vezes te dá um apoio, te dá uma mão, te dá uma ajuda, ou simplesmente perguntar se está tudo bem. Então, assim, eu acho que nem nos dedos de uma mão não dá para contar, assim, quem naquele momento que eu estava ali, que me compreendeu, que tentou entender exatamente o que estava acontecendo comigo, entendeu? Então, é muito complicado, né, você passar por esse tipo de dor e tipo assim, uma pessoa como eu que realmente, assim, eu nunca gostei de me expor, né? Mas assim, hoje eu entendo que tudo que aconteceu teve um propósito, teve uma razão, era para ter acontecido do jeito que aconteceu, porque hoje eu tô aqui, hoje eu posso contribuir, ajudar as pessoas dentro daquilo que eu consegui sair, dentro daquilo que eu consegui me curar, em primeiro lugar com a ajuda de Deus, porque eu acredito que a gente tem que ter fé, sim, e a minha fé foi uma das coisas que me manteve firme por causa dos meus princípios, dos meus valores, por aquilo que eu entendia, porque por mais que eu tentasse tirar a minha vida,
Mas o que me fez desistir todas as vezes foi quando eu olhava para os meus filhos, né? E foi, não, eles não merecem isso. E aquele entendimento que eu tinha sobre aquilo que eu aprendi, né? Eu ficava pensando, meu Deus, eu saio de uma dor e vou cair numa outra situação que eu nem sei, sabe? Então, é muito desesperador, sabe? Realmente, assim, só quem vive, quem já passou, E tem algumas pessoas que muitas das vezes, sei lá, desdenham esse tipo de dor, sabe? De sofrimento, de doença, sei lá como é que... Enfim, o que eu quero dizer é que tudo tem uma razão, tudo tem um propósito. A sua dor, o seu sofrimento, a sua escassez, a sua falta de dinheiro, os seus relacionamentos fracassados, sabe? As coisas que você começa e não termina, tudo tem uma razão, tudo tem um propósito de ser. Quando você busca autoconhecimento, você começa a entender de fato quem é você de verdade. E aí você começa a ter clareza das coisas que acontecem na sua vida. E quando você tem essa clareza, faz sentido as coisas para você. Você para de reclamar, você para de culpar, você assume a responsabilidade sobre a sua vida, você entende o seu papel no mundo, sabe? Então, assim, a gente está passando por um processo de despertar espiritual, a gente está passando por muitas coisas que alguns anos atrás a gente não tinha essa... as coisas estão acontecendo muito rápido, sabe? Então, e uma forma de você realmente ter esse poder é você buscar o autoconhecimento. Cara, eu sou muito grata ao Senhor, porque Ele colocou algumas coisas na minha vida, pois alguns conhecimentos na minha vida que realmente foram transformadores, porque eu sou uma pessoa muito assim, racional em certos aspectos, muito cética às vezes, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tento entender o porquê atrás do porquê. E muitas das vezes isso é bom e às vezes é ruim, porque às vezes te trava muito, né? Mas assim, eu sou uma pessoa muito, muito determinada para certo tipo de coisas, entendeu? Então, quando eu entendi tudo, como estava a minha vida, estava se desenrolando, né, com todas essas situações, e entendi que só eu podia me tirar daquela situação, né? Porque, gente, vamos falar real aqui, ó. Quando você tá numa situação de depressão, cara, é muito difícil as pessoas, elas vêm, elas falam o que você tem que fazer, como que você tem que agir, mas em primeiro lugar, se você não tiver a consciência que você precisa sair daquela situação por você, em primeiro lugar, você não consegue. Todo tratamento que você vai fazer, inclusive no meu tratamento mesmo, a primeira coisa que eu falo logo quando eu vou atender alguém é justamente isso. Você tá compromissado com você mesmo, com a sua jornada, com a sua vida? Porque a minha atuação é no campo energético vibracional da pessoa, né? Eu acesso o campo energético da pessoa. Mas as ações, as atitudes têm que partir da pessoa, porque senão não adianta. É igual você ir no psicólogo, você paga terapia, você vai no psiquiatra, né? Igual eu ia, né? E não adianta, você vai lá, você fala, mas você recebe uma orientação, mas se você não executa, se você não faz, você está jogando dinheiro fora, você precisa agir. Até as orações, quando você ora, né? Você ora, mas você precisa ter as ações, você precisa ter as atitudes, você precisa fazer os movimentos, entende? Então, é a mesma coisa que eu consigo trazer para o meu cliente, o meu paciente, a clareza sobre aquilo que está acontecendo na vida dele, sobre os vários aspectos. Eu mostro para ele consegue ter a clareza, a consciência daquilo que está acontecendo na vida dele. Só que as atitudes, os movimentos, as ações, é ele que tem que fazer. Entende? Porque se ele não fizer, a vida dele vai continuar do jeito que está. E para você mudar a sua vida, de fato, você tem que mudar os hábitos, né? Você tem que fazer alguma coisa diferente, né? Então, eu comecei a falar desse tema, né, da depressão em si,
porque foi algo que me travou durante muitos anos na minha vida, né? Foi algo que me limitou por vários aspectos, em todas as áreas da minha vida, digamos assim, né? Foram 5, acho que 6 anos, né? Foram 6 anos nesse sofrimento, nessa dor, não sobe e desce, não sobe e desce, né? Então, tipo, hoje eu posso dizer que eu consegui sair dessa situação, sabe? E não só isso, hoje eu tô aqui, hoje eu tô gravando uma live, me expondo, falando disso, me colocando à disposição para ajudar outras pessoas que já passaram por isso, porque hoje eu sei como sair desse tipo de situação, né? Orientar para como sair dessa situação, né? E a semente da vida, ela realmente assim tem sido, né? Porque eu continuo usando, né, para fazer os meus processos, né? Não só para a questão, para todas as áreas, gente, todas as áreas, o financeiro, o emocional, o espiritual, sabe? Teve uma fase da minha vida que eu tava tão empenhada em querer descobrir, sabe? Descobrir os segredos por trás de quem eu sou, sabe? Eu sempre fui muito fascinada pelo mundo invisível, sabe? Pelo mundo espiritual. E eu sempre tive uma sensibilidade muito grande em relação a esse mundo, né, invisível. E eu fiz eu não aconselho, tá, gente? Mas eu fiz um jejum de 3 dias, porque eu queria tanto uma resposta. E dentro daquilo que eu aprendi, eu aprendi que para você se conectar a um nível maior, espiritualmente falando, você precisa se abster das coisas da matéria. É como se você faz uma limpeza no seu organismo, no seu corpo físico, né? E você faz com que o seu espírito domine sobre a sua carne, né? Eu acho que é mais ou menos só para vocês entenderem, porque o espírito ele fica mais sensível a ouvir o mundo espiritual, né? Então eu fiz um jejum de 3 dias só de água. Foi muito desafiador, mas eu queria tanto encontrar a minha resposta, sabe? E nesse período, assim, foi uma experiência que eu tive, assim, que única, sabe? Única, porque eu comecei a acessar coisas no mundo espiritual, ter sonhos, sabe? Ver coisas, você fica mais sensível ao mundo espiritual, né? E você se conecta, né, com aquilo que eu acredito muito nos ensinamentos de Jesus, né? Então é isso que me norteia. E aí nessa época que eu fiz esse jejum de 3 dias só na água, cara, a minha vida, ela deu assim, a minha vida espiritual, minha conexão com o Senhor, ele deu um salto. Porque eu entendi, foi daí que eu tive realmente assim uma clareza sobre a questão invisível, sobre a questão energética, sobre a questão daquilo que a gente não vê, né? Que é aquilo que não está no nosso campo dos nossos 5 sentidos, né? Porque os nossos 5 sentidos, se a gente bobear, eles nos enganam, né? Então eles não são confiáveis, entendeu? Então por isso que hoje o Maurício está falando assim, o mundo invisível é mais presente. Isso mesmo, Maurício. A questão é que o mundo que a gente não vê com os nossos 5 sentidos, eles impactam a nossa vida de uma forma tremenda, poderosa. Só que as pessoas, os seres humanos, eles estão tão presos à matéria, à matrix, digamos assim, que na correria do dia a dia, no estresse, nessa rotina que as pessoas têm, as pessoas quase não têm tempo, sabe, de buscar conexão com a espiritualidade, né? E se perdem, né? E é justamente isso que as pessoas que estão por trás de um sistema, a intenção, né, deles é justamente isso, que a gente não tenha tempo
para a gente entender o que acontece nos bastidores da nossa vida, né? Daquilo que os nossos cinco sentidos não nos mostram. Então a gente vive aprisionado dentro da nossa própria mente, digamos assim, né? Porque muitas das vezes as nossas dores, os nossos sofrimentos, eles estão muito enraizados às nossas emoções, né? Muitas das vezes são aquelas situações que a gente viveu lá quando a gente tinha ali até mais ou menos 7 anos, aquilo ali impacta muito a vida de uma criança, né? Aquilo que ela ouve, aquilo que ela vê, aquilo que ela aprende, né? E a gente recebe muitas essas influências de quem? Dos nossos pais, dos nossos líderes religiosos, do sistema político, da escola, dos professores, né? Dos amiguinhos da escola, né? Que a gente recebe toda uma influência, e das pessoas que a gente considera como autoridade sobre nós, né? Muitas das vezes avô, tio, tia. Então eles exercem uma autoridade, e tudo que a gente vê dentro desse período, a gente absorve como uma verdade absoluta, cria uma crença. Então muitas das vezes, por exemplo, as pessoas elas têm alguns bloqueios de quê? De escassez, de culpa, de medo, né? De vergonha. Aí você vai entender a causa, né? Por exemplo, a pessoa está com a vida, por exemplo, financeira travada, né? A vida afetiva, enfim. A vida financeira, normalmente, quando ela não está fluindo ou está travada, você vibra numa escassez, a maioria das vezes tem relação com os pais. Como que era a sua vida com seus pais? Como que era a relação deles com o dinheiro? O que é que você experienciava ali na sua vida? Aí você vai ver, aí a criança vivia muito na falta, na escassez, né? Às vezes o pai ou a mãe não sabia lidar muito bem com o dinheiro, então é aquilo que você aprende. E aí você replica isso na sua vida, entende? Então, o que acontece? Quando eu comecei a querer entender tudo isso, que eu falei, não, eu preciso de uma resposta, eu preciso de fato entender o que está acontecendo comigo, eu preciso tomar as rédeas da minha vida, eu preciso voltar a ser quem eu sou de verdade, né? Porque embora eu tenha passado por esse processo de depressão e tudo, mas antes de tudo isso, eu consegui ter uma vida que eu era feliz, né? Satisfeita. Só que é como eu falei, né? Às vezes a questão de você passar pelo seu desafio, pela situação de dor e sofrimento, te desestabiliza, né? E foi o que aconteceu comigo. Essa depressão que eu passei me desestabilizou completamente em todas as áreas da minha vida. Eu perdi o rumo, o foco, perdi todo o meu direcionamento, todo o meu centramento, né? E isso fez com que eu tomasse decisões, ações, atitudes que me aprisionasse mais e mais naquele sofrimento, naquela dor, né? E hoje eu sou grata. Hoje eu consigo ser grata por tudo que eu passei. Porque hoje é fácil, né? Eu ser grata, mas na hora que eu tava ali naquela dor, naquele sofrimento, e quando você tá passando por um desafio, é muito difícil você ser grato, né? Na dor, no sofrimento, às vezes você tá passando por alguma dificuldade, porque a gente tem dificuldade. Enquanto a gente vive nesse mundo, enquanto nós somos seres humanos, a gente vai ter os nossos desafios na nossa jornada, né? Então a gente tá aqui para aprender, a gente tá aqui para crescer, a gente tá aqui para evoluir, né? Então, às vezes, por exemplo, sei lá, você não se programou direito, chega aquele boleto, acontece uma situação de saúde. Cara, é muito difícil você conseguir ser grato, ser abundante, ser próspero numa situação que está te faltando. Entende? Só que a questão é justamente essa. Se você entende que para você vibrar na frequência da abundância, da prosperidade, do relacionamento, você precisa entender que são coisas, são passos simples, mas não são fáceis, porque você tem que se observar o tempo inteiro, você tem que se policiar o tempo inteiro, porque a abundância, a prosperidade, você tem que viver na gratidão, né? E tem algumas outras
áreas que você precisa desbloquear, que você precisa liberar perdão, né? Então, e normalmente as pessoas, elas têm a tendência, eu vou falar de mim, que eu era assim, eu era uma pessoa muito difícil de liberar perdão, eu era rancorosa, vingativa, né? Ficava remoendo aquilo dentro de mim. E quando eu entendi que o perdão não é pro outro, o perdão é pra mim, que quando eu perdoo, eu não tô fazendo o que eu tô fazendo por mim, isso é libertador, porque você não guarda mais nada a respeito de ninguém, você libera tudo e a tua vida começa a fluir, entende? Então, assim, hoje eu consigo ser grata por ter passado por esse processo. Hoje eu tenho a clareza, hoje eu tenho entendimento que tudo faz parte, tudo que eu passei tinha uma razão, tinha um propósito de ser. Hoje eu consigo ter essa visão, essa clareza, e com esse conhecimento da terapia vibracional, eu consegui ganhar uma ferramenta que me trouxe o poder, digamos assim, né? Hoje eu tenho um poder sobre mim, né? Claro, assim, que como eu sempre fui uma pessoa que eu sempre orei, eu que agradeço, Alves, eu que agradeço por vocês estarem aqui comigo, né? E me dando essa oportunidade de poder contribuir, de poder compartilhar, né? Porque realmente, hoje eu consigo falar porque eu estou curada. Porque eu nunca, eu tenho 42 anos, eu nunca falei disso em público, porque eu sei que essa live ela vai ficar gravada, tem muitas pessoas que vão assistir depois. Então, eu tô realmente revelando algo que se eu não tivesse curado, eu jamais falaria um negócio desse, entendeu? Até porque eu não sou o tipo de pessoa que gosta de me expor, né? Então, estar aqui hoje é desafiador, porque eu tive que trabalhar muito isso em mim, o medo, né? O medo, a vergonha de se expor, vergonha de falar, né? Embora eu sou uma pessoa que eu sou comunicativa, mas para as pessoas que me conhecem ali, né? Eu falo, mas falar do jeito que eu estou falando aqui, para várias pessoas que vão, né, ter acesso a essa live, então para mim é algo realmente desafiador. Mas hoje eu consigo falar isso com leveza, com paz, porque hoje eu consegui acessar um nível em mim que eu tô tranquila comigo, sabe? Eu tô em paz comigo. Embora tem muitas áreas ainda na minha vida que precisam ser trabalhadas, né? Que eu preciso desenvolver. Só que agora eu tenho uma ferramenta que eu consigo ver as áreas onde eu tenho deficiência ainda, né? Que eu tenho dificuldade. Eu consigo ver, eu consigo ter clareza e eu consigo trabalhar nisso para que eu tenha um resultado. Eu não fico mais me vitimizando, eu não fico mais reclamando, eu não fico mais culpando. Porque hoje eu tenho essa consciência que não adianta, porque são frequências baixas, são frequências densas, e a gente precisa sair dessas frequências de medo, de culpa, de vergonha. Essas frequências, elas te limitam, essas frequências, elas te aprisionam, entende? Então, quando você entende, quando você olha e vê no seu mapa lá, você está vibrando em 20 Hz, em 50 Hz, 70 Hz, 100 Hz, que o 100 Hz é a frequência do medo, sabe? E muitas das vezes não é que o medo seja ruim, às vezes o medo ele é bom, porque o medo ele te faz ter uma atitude com medo, mas você vai, então ele já é uma frequência boa, mas a frequência ideal seria acima de 400 Hz, porque você já vai estar tendo uma frequência mais elevada, e vai te aproximando das frequências da gratidão, da abundância, do fluir da vida, né, da paz. Então, e isso te aproxima mais daquilo de quem você é de verdade, né? Você é Deus vivendo uma experiência humana na Terra. Nós somos imagem e semelhança do Criador de todas as coisas, de tudo que é. Então, quando você entende que você não está aqui a passeio, que você não está aqui embora, a gente tem uma oportunidade de viver nessa terra para viver uma vida abundante, rica, próspera, abençoada sobre todos os aspectos, corpo e alma e espírito, né? Porque Deus ele te deu todas as ferramentas para isso. Hoje eu estou falando disso, hoje eu consigo falar disso, mas antes eu não conseguia ter essa visão em função da minha dor, né? Eu só reclamava, eu só culpava Deus, eu só, né, me fazia de vítima, né? Então hoje eu entendo, só que para que isso tudo aconteça, você precisa de fato
se posicionar diante da vida, falar, não, eu nasci pra viver o melhor dessa terra, porque é isso que Jesus fala, né? Ele diz, eu vim para que tenha vida e vida em abundância, né? E quando você entende isso, a sua vida flui melhor, né? Você para você começa a ter compaixão, você começa a entender que o outro, ele simplesmente está sendo ele, dentro daquilo que ele aprendeu, dentro das crenças dele. Você não fica criando muita expectativa nas pessoas, entendeu? Porque cada um está sendo o que ele pode ser dentro daquela experiência, dentro daquela jornada que ele veio aqui para aprender nessa terra, né? Então você começa a ter essa compaixão, porque todos nós somos um, né? Nós somos conectados, interligados. O que eu faço pro outro, não faço pro outro, eu faço para mim. Aquilo que eu desejo pro outro, eu não estou desejando pro outro, eu estou desejando para mim, né? E isso faz com que a gente ganhe esse empoderamento, né? E faz com que a gente consiga dar passos mais assertivos, né? E então, o que acontece? Quando você tem esse entendimento sobre tudo isso, você ganha força para você tomar as atitudes. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu entrei nesse universo, que é completamente diferente daquilo tudo que eu acreditava e vivia, foi um divisor de águas para minha vida, entendeu? Eu tinha muita informação, conhecimento, mas não praticava, não colocava em prática na minha vida, né? E quando eu comecei a praticar a semente da vida, né? Eu pude ver transformações reais, assim, em mim mesmo, nos meus bloqueios mesmo, sabe? Porque quando uma pessoa é bloqueada, ela é limitada. E você vai viver uma vida inteira se descobrindo, se desbloqueando sobre... São várias áreas que você precisa. E isso só acontece quando você busca realmente o autoconhecimento. E existem várias ferramentas que podem te auxiliar. E uma delas, hoje está me auxiliando, é essa, a terapia vibracional. E é com isso que eu consigo ajudar as pessoas, né? Então, e quando você vê o resultado, quando você vê alguém conseguindo conquistar aquilo que quer, ou se libertar de algum tipo, cara, é muito... Eu não tenho palavras assim pra dizer, mas é muito bom, sabe? Você perceber que você tá contribuindo, está ajudando alguém, assim, sabe? E eu sempre tive dentro de mim que eu tinha esse propósito, né, de ajudar as pessoas. Eu não entendia como, né, mas hoje eu entendo que foi em função de todo esse processo que eu passei. E hoje eu tô aqui, como o Maurício falou, né, a minha dor se tornou um antídoto, né, para outras pessoas, né. Então, hoje eu sou grata por isso, né, mas... E muitas outras pessoas, né, que já passaram por tantas situações, né, outras pessoas que passaram por situações até piores e conseguiram se superar, conseguiram dar a volta por cima, né. No meu caso foi realmente a depressão, mas tem outras áreas que muitas pessoas, por exemplo, conseguem sucesso e resultado numa área, mas em outras são limitadas, são deficientes, assim, sabe? E quando a gente vê isso no nosso mapa vibracional, que a gente tem essa clareza, e a gente consegue trabalhar essas áreas, é libertador, porque você assume o poder e o controle da tua vida, entendeu? Então, assim, como eu falei, eu tô num processo de governar sobre a minha própria vida, mas hoje hoje eu me sinto à vontade, sabe? Hoje eu me sinto para poder compartilhar com vocês, né? E em função disso, dessa oportunidade que Deus me deu de poder hoje, com o meu conhecimento, com essa clareza, com essa consciência que hoje eu tenho sobre mim, eu sou muito grata por poder estar servindo, por estar sendo um instrumento, um agente de transformação na vida de outras pessoas, porque isso é muito gratificante, você saber que você está impactando vidas, sabe? E é isso que no fim importa, sabe? É você poder contribuir de alguma forma, servir outras pessoas, sabe? Ajudar de alguma maneira, fazer o mundo um lugar melhor para você viver com seus filhos, com a sua família,
sabe? Porque hoje as pessoas, elas estão tão conectadas, sabe? As coisas materiais, e realmente elas se esquecem que existe algo maior, né? Porque, e aí? Você saiu daqui, né? E aí? Você já parou para pensar o que vai acontecer depois que você sair daqui? Que cada um vai responder de acordo com a sua crença. Mas e aí? Será que realmente é assim? Será que de fato é assim? Então, quando você vive uma vida muito apegada às coisas daqui, você se esquece um pouquinho de buscar, né? As coisas que os seus 5 sentidos não te mostram, né? Então, por isso que hoje eu falo no meu perfil do Instagram que eu ajudo pessoas na sua jornada, né, com uma visão 360 além dos 5 sentidos. Porque, na verdade, é como eu trabalho. Eu trabalho no campo onde os seus 5 sentidos não vê. Porque se você visse, a sua vida não estava como está. Você não estava sofrendo, você não estava com escassez, você não estava com a falta, né? Então, hoje eu consigo acessar o seu campo energético e te falar, olha, essa área, você está assim, a vibração está assim, sua frequência está assim, você precisa fazer esses passos. Eu faço um trabalho com a semente da vida, onde a semente da vida, ela faz toda uma limpeza no seu campo, faz harmonização, te eleva, te dá a coragem, te dá a força, te dá o suporte, né, das egrégoras, né, da egrégora que se conecta com a sua, né? E o trabalho é todo um trabalho no campo invisível, né? Só que você começa a perceber isso dentro da tua realidade, porque quando você faz os movimentos, quando você faz as ações, você começa a linkar uma coisa com a outra, né? E aí você fala, cara, foi por isso, aí eu fiz isso, aconteceu isso, você fez algo diferente. Se você faz as mesmas coisas sempre e espera o mesmo resultado, né? Como é que você vai ter um resultado diferente? Né? Então você tem que agir de uma forma diferente. Então hoje eu consigo ajudar as pessoas assim, né? E isso é gente, pra mim isso é incrível, é muito incrível. Eu acho que é a palavra que eu consigo definir, né? Egrégoras, fui pro dicionário. Andrei, compartilha com a gente a sua definição. Mas enfim, gente, o motivo, né, da minha live aqui, pra ser bem sincera com vocês, é porque eu precisava, de fato, assim, é como se fosse a prova final, sabe? Por muito tempo eu protelei isso, né, de poder me colocar à disposição de quem realmente precisa do meu apoio, do meu suporte, do meu servir. Hoje eu entendo que eu vim nessa vida para servir, para abençoar a vida de outras pessoas, para ajudar de alguma forma. E eu entendi que com essa ferramenta, com esse conhecimento que eu tenho, eu posso alcançar muitas pessoas, sabe? Eu posso ser uma agente de transformação. Às vezes aquela sua dor que você não consegue, já fez de tudo e não consegue entender o que está acontecendo com você, porque existem outros tratamentos, outras coisas que ajudam. Gente, cada um, eu entendo assim, cada um ressoa com determinado tipo de informação, né? Então tem muita gente que vai ressoar com o que eu estou falando aqui, né? Porque são pessoas que já entendem que a vida, ela é energia, tudo é energia, né? Então tudo que se manifesta na matéria é aquilo que já foi de alguma forma criado, né, no universo invisível. O que a palavra de Deus fala a respeito disso? Jesus, ele fala assim, em Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Esse é um versículo que norteou minha vida por muitos anos e ainda norteia, porque eu sou apaixonada pelos ensinamentos de Jesus. O que é a fé? É você acreditar naquilo que não existe, mas tendo certeza que aquilo vai acontecer na tua vida. E o que é você vibrar em gratidão, em abundância, em prosperidade? Você está vivendo uma vida lascada, né? Você está com dificuldade em todas as áreas da tua vida, mas que você começar a decretar
que você é mais do que aquilo, você é riqueza, você é prosperidade, você é abundância, você é sucesso, você está decretando, e o seu decretar, a sua palavra, ela emite uma frequência, ela emite uma vibração, sabe? Então, o fato de você crer naquilo que não existe, mas tendo a certeza que aquilo vai chegar na tua vida, você está movimentando o mundo invisível, está movimentando as energias sutis, que os teus 5 sentidos não te mostram. E você está movimentando todo um mundo energético. E as pessoas, assim, eu não sei, tem muita gente que ainda não ressoa com essa informação, mas quando eu entendi isso, eu falei, caraca, então tudo de fato começa e termina em mim. Eu esqueci agora a expressão, mas assim que eu lembrar, eu não sou culpada, lembrei, eu não tenho culpa de nada, mas eu sou a causadora de tudo. Entende? Então, quando você consegue ter essa clareza, esse discernimento, essa consciência que tudo começa e termina em você, e você impacta o mundo ao seu redor com as suas atitudes, com as suas ações, com a sua fala, com o seu comportamento, com os movimentos que você faz, a forma que você atua no seu ambiente de trabalho, na sua casa, no ambiente onde você exerce a sua espiritualidade, onde você chega, você é capaz de mudar o ambiente, você é capaz de mudar a vida de uma pessoa, seja para bom ou para mal, embora o bom e o ruim é relativo, é um conceito, porque às vezes o que é bom para um não é para outro, né? Então é relativo. Então, quando a gente tem esse entendimento que a gente tem um poder transformador de auxiliar, de ajudar, de contribuir, sabe? E você começa pela sua casa, porque o ambiente da sua casa, ele é o mais importante. Porque muitas das vezes a gente quer atuar na vida de outras pessoas, que não é ruim, porque a gente está aqui nesse mundo para servir. Só que às vezes a gente esquece da nossa casa, dos nossos filhos. E dentro da nossa casa é o seu reinado, é o seu castelo, né? É ali que você aprende, porque as pessoas mais próximas da gente são as que mais desafiam a gente, são as que mais trazem crescimento, são as que mais te desafiam ali a olhar para dentro de si, porque muitas das vezes, gente, o que incomoda, o que a gente se sente incomodado no outro, às vezes não é o outro não, às vezes é você mesmo. São atitudes suas que o outro reflete, você reage. E quando você começa a ter esse entendimento, pô, o fulano, aí você começa, aí fala do fulano é isso, fulano é aquilo, mas para pensar. Será que realmente o fulano é tudo isso ou sou eu que sou tudo isso e o fulano só tá me mostrando isso porque as pessoas começam a apertar os botões e a gente começa a reagir diante daquele tipo de situação. Então, quando você entende que você não muda ninguém, você muda você. Quando eu entendi isso, foi libertador, foi quando eu consegui me libertar. Porque eu vivia tentando encontrar culpado para minha dor e para o meu sofrimento, né? Então, quando eu entendi que só eu podia resolver a minha vida, eu comecei a mudar as minhas atitudes, eu comecei a mudar meus pensamentos, eu comecei a me observar. Toda vez quando eu percebia que eu estava indo para um lado, que estava me levando, voltando para aquela... Porque, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não é porque você alcançou uma frequência, né, que você não pode oscilar nas outras mais densas. Só que qual que é a diferença? Um exemplo, digamos que eu alcancei a frequência, né? Eu tô fazendo tratamento, terapia e tal, alcancei os 500 Hz. Mas não significa que acontece algum tipo de situação, você fique com raiva, você se estresse, a sua vibração ela baixa. Mas qual que é o diferencial? É quando você tem um conhecimento e clareza, baixou. Beleza, eu consegui observar a minha atitude, meu comportamento diante daquela situação, beleza, não foi legal. O meu ego, enfim. Mas eu vou me elevar agora. Você libera aquela dor, aquele sofrimento, aquilo que tá... Você libera e aí você volta para aquela frequência. Diferente de quem não sabe. A pessoa não sabe, não tem entendimento, não tem consciência, não sabe. Aí acontece qualquer coisa, reclama, chuta o balde com os outros, culpa os outros. Entende? Aí a vida da pessoa, ela vive naquele ciclo, naquele padrão, né? Onde sempre se repete, e ela não sabe o que fazer.
para sair daquilo. Aí, como é que você sai desse tipo de situação? Daquele relacionamento que você vive, em relacionamento de frustrado, de relacionamento de causador, sofrimento, de relacionamento tóxico, a sua vida financeira que não flui, você não consegue romper com as coisas, você não tem controle emocional, você não tem controle sobre si, qualquer coisa te irrita, qualquer coisa te muda o seu estado. Vocês entendem que é tudo uma questão de consciência? E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu tive consciência, quando eu tive clareza sobre o que estava acontecendo no meu interno, que ninguém tinha culpa de nada, que eu precisava rever as minhas crenças, rever meus conceitos, meus paradigmas, me libertar de muita coisa, deixar ir, desapegar, perdoar. Gente, o perdão, você não tem noção tanto que o perdão foi libertador para mim. Porque eu fui uma pessoa que por muitos anos carreguei fardo, carreguei dor, Enquanto eu estava ali sofrendo, as pessoas que eu achava que estavam me prejudicando estavam vivendo a vida maravilhosamente bem, estavam nem lembrando de mim. E eu ali, sofrendo, carregando um fardo que não era meu. Quer dizer, era meu porque eu não conseguia sair daquilo, né? E ficava buscando. Mas quando a gente tem esse entendimento, a gente consegue resolver a nossa vida. Porque você entende que você é o único responsável pela vida que você tem. Olha ao seu redor. Olha a vida que você está vivendo. Você está satisfeito? Você está satisfeito com a vida que você está vivendo? Responde aí no chat pra mim, sim ou não? Eu quero entender, assim, a opinião de vocês. Porque por muito tempo eu estava insatisfeita com a minha vida. Mas eu não sabia o que fazer pra mudar. E muitas das vezes aí, se a gente está insatisfeito, a gente não é aquilo que a gente quer, ou é aquilo que a gente quer, mas a gente quer mudar de nível, sei lá, a gente quer ser desafiado. E por muito tempo eu fiquei nessa, né? Então, o tema da minha live hoje é justamente isso, depressão e como a terapia vibracional pode te ajudar. A terapia, ela me ajudou como uma ferramenta que me fez entender as minhas emoções, como que estavam as minhas vibrações por detrás das minhas emoções. Porque você sentir raiva, você sentir culpa, você sentir dor, você se sentir triste, você se sentir sem força para agir diante de certas coisas, porque eu não tinha força, gente. A pessoa que está depressiva, ela não quer nada, ela só quer... Ela não sente vontade de nada, a vida perde sentido, a cor, o gosto, o sabor, você perde a vontade de tudo. Entende? Então, tipo assim, pra mim foi muito, muito desafiador, sabe? Muito, 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 muito. E só que quando eu entendi que o que estava por trás disso foi libertador. Pra mim foi assim, o meu processo foi esse. Isso não significa que vai ser igual para todo mundo, porque um outro ponto é justamente esse. A gente tem mania de querer se comparar com um outro. O outro é o outro. Ele tem um processo, ele tem a jornada, ele tem o desafio dele, né? E a gente não tem que se comparar com ninguém. Até porque Deus, quando Ele trabalha na nossa vida, Ele trabalha a nossa individualidade. Ele não dá o fardo, né? A carga maior do que aquilo que você consegue suportar. Por exemplo, hoje eu entendo que a minha dor é... Eu passei por esse processo porque o Senhor olhou pra mim e falou assim, eu vou dar esse desafio pra ela, porque eu sei que ela é capaz de suportar. Entende? Então, por exemplo, gente, é difícil. O que eu vou falar é difícil. Você na dor, na raiva, no sofrimento, seja lá qual tipo de emoção. É muito difícil você olhar para aquele tipo de situação e falar, eu sou grata por essa situação que está acontecendo comigo, porque eu sei que foi o Senhor que permitiu esse desafio para que eu crescesse, para que eu evoluísse. A Ana tá falando assim, obrigada por compartilhar a sua história, parabéns pela live, acredito que foi e é muito desafiador para você, mas com certeza é o início da movimentação para a sua mudança de vida. Obrigada, Ana, muito obrigada mesmo, porque
é difícil, é muito difícil. Eu aqui nessa posição, vocês não sabem a força assim que eu tô tendo que fazer pra, não que isso me magoe, né? Mas assim, estar aqui, né? Nessa posição como eu estou agora. Eu nunca me imaginei nesse lugar. Eu sempre vi as pessoas, eu sempre acompanhei live, eu sempre acompanhei, né, a história das pessoas, mas eu nunca me imaginei estar aqui, né? Então, por isso que eu falo, a Ágata Evolução, né, que é a formação que eu fiz, foi um divisor de águas na minha vida justamente por causa disso, porque quando eu entendi isso, cara, a minha vida, eu comecei a movimentar a minha vida como eu nunca movimentei antes, e as coisas começaram a acontecer assim. As atitudes, a força, a coragem, sabe? Embora, como eu falei pra vocês, ainda tenho os meus desafios, não sou perfeita, tenho ainda as coisas que eu preciso trabalhar, mas é como a Ana falou, é um processo, né? É um processo, é uma jornada, é gradativa. Gente, a gente tem que dar o primeiro passo, né? E realmente, assim, o primeiro passo ele é sempre o mais difícil, mas depois que você vai e a coisa flui, né? Você deu o primeiro passo, o Senhor, ele dá o chão, ele vai estar contigo, sabe por quê? Porque é a fé, né? É isso que faz com que as coisas fluam. E você tem que acreditar, você tem fé em você, é você ter fé que você pode qualquer coisa que você deseja. Só que muitas das vezes uma pessoa que estava na condição que eu estava não conseguia ter força, não conseguia ter fé em si, não conseguia nem ver a vida colorida do jeito que hoje eu vejo a vida. Embora, né, a minha vida ainda não está como eu gostaria, né, de viver o extraordinário, as coisas maravilhosas que eu sei que o Senhor quer que eu viva, né? Mas hoje eu tenho as ferramentas que vão me colocar nesse caminho, que é bem diferente de quando eu estava lá atrás, que eu não tinha expectativa mais de nada, né? Então, isso é muito importante. Eu decidi compartilhar isso porque, assim, essa ferramenta me trouxe esse alívio, né? Não foi só ela, gente, tá? Como eu falei pra vocês, foram 6 anos que eu tô numa busca de autoconhecimento, de transformação, só que tudo que eu tava buscando, nada ainda tinha conseguido me fazer ter os movimentos, ter as ações, ter as atitudes, né? Porque por mais que eu tivesse as atitudes, a consciência do que fazer, eu tava muito presa as situações do mundo da matéria. Eu tô falando de mim, tá, gente? Eu sei que tem pessoas que têm outras experiências diferentes, mas pra mim funcionou assim, né? Eu vivia numa situação onde eu tava buscando muito as questões seculares, né? Do trabalho, de outros tipos de atividades, né? E quando eu entendi que o Senhor, que o universo, que a fonte, seja lá da forma que vocês interpretem, Deus, Ele queria que eu me colocasse à disposição dEle para servir a todos que precisarem de mim nesse aspecto. Então, quando eu entendi isso, que o que eu estava buscando na minha vida, em termos de ganhar dinheiro, em termos de fazer as coisas, estava completamente... Me dava insatisfação, não estava feliz com aquilo. Hoje eu tô feliz, gente. Eu não sei se vocês conseguem perceber a minha felicidade, mas hoje eu tô feliz onde eu tô, sabe? Da forma que eu tô atuando, né? E isso é muito gratificante pra mim. Eu já trabalhei em várias áreas, né? Eu já tive uma empresa, eu tive um restaurante de comida típica da minha região, já fiz algumas coisas por aí, né? E nada tá me trazendo tanta satisfação, tanta vontade, igual saber que eu posso contribuir com as pessoas, sabe? E através de tudo aquilo que um dia me doeu tanto, que eu achava que eu não ia conseguir.
que eu achava que eu não ia dar conta, sabe? Que eu achava que a minha vida era só aquilo, entende? Então, hoje eu consigo ver o agir de Deus na minha vida de uma forma poderosa, porque Ele me resgatou e me colocou diante de conhecimentos que são transformadores. Eu não estou falando, gente, que isso aqui é só isso que vai resolver, que resolve a vida de alguém, né? Como eu falei, isso aqui essa ferramenta, essa terapia, ela é um começo para te dar um norte, sabe? Mas todo e qualquer resultado depende de você. Eu consigo te dar uma orientação. Eu consigo te mostrar, olha aqui, olha, tá vendo essa área aqui que você tá sofrendo? Olha só, é essa emoção que tá por trás dela. Bora trabalhar isso aqui, vamos fazer os movimentos, vamos sair disso aqui. Você entende? Tipo assim, é algo que pra mim, gente, eu falo com tanta empolgação, porque pra mim foi importante ver. Eu acho que é porque eu sou visual, eu gosto de ver as coisas, né? Eu gosto de ter de pegar, de entender aquilo que eu tô fazendo, sabe? Então, pra mim, olhar para aquele mapa, o meu mapa, e olhar, sabe? Tipo assim, olha essa área, olha isso aqui que eu tenho que fazer. Isso pra mim, sabe? É como se me devolvesse o poder sobre mim, sabe? E saber que eu posso compartilhar e contribuir com isso na vida de outra pessoa. É isso que me dá a satisfação de estar aqui, sabe? Eu sou uma pessoa tímida, não sei se, embora, sei lá, talvez não pareça que é do jeito que eu tô falando, mas eu sou uma pessoa tímida. Eu não sou uma pessoa de ficar me expondo. E eu tô fazendo isso porque eu sei que essa é a minha missão de vida. Porque existe um poder atrás de mim, uma força que me impulsiona para isso. Vocês entendem? Então, assim, não flui através de mim. Entende? Então, a vida ela é muito simples, gente. A gente que complica, né? Então, quando a gente tem certos tipos de entendimento, a gente consegue resolver a nossa vida. Então, eu não sei se algumas pessoas viram, mas assim, essa aqui é a semente da vida. Eu vou mostrar de novo para quem não viu. Essa aqui é a semente da vida, é com ela que eu trabalho. Ela é a ferramenta que eu uso para fazer as minhas limpezas energéticas, para fazer a minha elevação. Além dela, gente, eu faço as minhas orações, eu faço os meus decretos, porque, como eu falo, acho que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu propósito, né? Então, a minha vertente também é essa, né? Então, eu agrego as duas informações, eu agrego o conhecimento que eu tenho sobre semente da vida, sobre terapia vibracional, agrego com conhecimento da física quântica, agrego com conhecimento que eu tenho sobre os ensinamentos de Jesus, porque são os princípios e valores que eu aprendi quando eu era criança, eles que norteiam a minha vida. E existem outras ferramentas, inclusive eu vou fazer mais uma outra formação daqui a um tempo para agregar, né, essas ferramentas, né, que são ferramentas, são instrumentos, né, que fazem a gente evoluir, né, e é o que é o momento que a gente está vivendo no nosso planeta, né, a gente vê, gente, se você não tiver fortalecido emocionalmente, espiritualmente, é muito difícil você conseguir passar pelos desafios, né? Uma coisa que eu acho que se eu partisse agora, nesse momento, pudesse deixar uma única coisa assim que pudesse fazer sentido na vida das pessoas, a única coisa que eu diria: busque autoconhecimento. A partir do momento que você entende quem é você, nada e ninguém mais te para nessa vida. Você consegue realizar tudo o que você quer. Você consegue manifestar tudo aquilo que você quer a partir do momento que você entende que você é uma centelha divina aqui na Terra, né? Eu não sei se todos aqui
acreditam, mas tem uma passagem na Bíblia. A Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia como um livro tem muitas informações ali que são importantes. Se você tiver um olhar mais não um olhar religioso, mas um olhar onde você entende que ali tem muitos códigos para nossa vivência, sabe? E a palavra ali fala que um versículo na Bíblia fala que nós somos deuses. Eu sei que talvez essa informação possa ressoar de uma forma, nem todo mundo talvez receba essa informação, mas tá ali, né? E se você entender que você tem o poder de cocriar tudo que você quer, tudo começa na mente, tudo começa na sua imaginação. Olha pro seu redor, vê a casa, o carro, as coisas que existem nesse mundo. Em algum momento ela foi criada por uma mente. Alguém pensou e manifestou dentro da realidade. Se você entender que tudo que você quer nessa vida, em qualquer área que você desejar fluir na sua vida, você tem que entender a primeira coisa, você tem que ressoar na frequência disso que você quer manifestar. Entendeu isso? O que você vai fazer? Você vai entender o porquê que você não está alcançando isso que você quer. Quais são as emoções que estão por trás? Qual que é a frequência que está por trás disso? A partir do momento que você tem esse entendimento, aí você vai começar a fazer um trabalho para acessar essa frequência daquilo que você quer. Né? Você quer dinheiro, você quer relacionamento, você quer... Seja lá o que você queira, você precisa entender que tudo tem uma frequência. E para que você manifeste, você precisa acessar essa frequência. Só que para isso acontecer, você primeiro precisa entender em que frequência você está vibrando. Qual que é a sua identidade vibracional? A identidade vibracional é a média das vibrações de todas as áreas da sua vida. É aquela vibração onde você vibra mais alto o tempo inteiro. Então, é essa média que faz com que você manifeste as coisas que você quer. Se você não tiver numa identidade, né, numa vibração que faça com que você comece a realizar os seus sonhos, a sua vida ela vai viver assim, nessa situação de falta, de dificuldade, de que você precisa entender exatamente em que frequência você está vibrando, né? Eu vou falar para vocês que eu só entendi isso porque eu não desisti de mim. Porque eu fui e eu digo mais, né? Porque tem um propósito aí, né? E todo mundo tem, gente. Eu não sou especial, não sou melhor do que ninguém, não. Todo mundo tem uma missão nessa terra. Quem é aqui, gente? Fala aqui no chat pra mim. Quem é aqui que nunca teve, ou que não está, né? Satisfeito com a vida que tem, do jeito que vive, da forma que vive. Dentro ressoa algo sobre isso. Será que realmente eu estou fazendo aquilo que eu nasci para fazer, do que eu nasci para ser, né? Será que realmente a vida que eu estou vivendo é essa vida que realmente eu mereço viver, né? Então é isso, gente, sabe? Então eu quis compartilhar com vocês essa minha experiência, né? Eu espero que eu consiga, né, alcançar as pessoas que realmente ressoem com essa informação que precisam, às vezes de entender que dá pra sair, gente, dá pra sair. Gente, eu consegui sair disso, né? E eu imagino que tem pessoas que já passaram por situações bem piores, de muitas pessoas que hoje também são referências, né? Que a gente ouve a jornada. E quando a gente olha para a dor do outro, a gente entende que às vezes a nossa não é tão dolorosa assim, né? Às vezes tem gente que está sofrendo mais do que a gente, né? E poder compartilhar isso e entender que talvez alguém esteja precisando ouvir que, gente, dá para sair. Dá para sair. Foram 3 tentativas, gente. 3 tentativas, né? Graças a Deus que eu não tive a coragem, né? Hoje eu tô rindo, né? Porque hoje eu decidi sorrir mais,
né? Eu já chorei muito. E ainda choro porque eu me emociono. Eu sou muito emotiva. Mas hoje eu decidi ver a vida um pouco mais alegre, mais leve. Não sou em todas as áreas que eu consigo me manter assim, como eu falei, estou no processo. Mas naquelas que eu consigo, eu aproveito para rir, para me divertir. Porque a vida ela é isso também. A gente tem que passar pela vida se divertindo, né? Se alegrando, regozijando, agradecendo, vibrando. Mesmo quando as coisas estiverem ruins, né? É difícil? É. Mas a gente tem que tentar, gente. Não é todas as vezes que a gente consegue, mas a gente tem que se esforçar para fazer o que precisa ser feito. E é esse que é o problema da grande maioria. As pessoas não querem fazer o que precisa ser feito, né? As pessoas querem, acham que as coisas caem do céu. Eu, por muito tempo, eu vivia assim, gente. Eu orava, achava que os milagres iam acontecer assim. E, tipo... E tinha dificuldade de fazer os movimentos. Mas quando eu entendi isso, que a gente precisa fazer os movimentos. Às vezes você tá precisando de um emprego, tá precisando de um dinheiro, tá precisando... Você ora, você faz a sua oração, você faz a sua meditação, faz uma semente da vida e vai pra cima. E vai fazer uma postagem de um produto, vai deixar currículo, vai fazer o que precisa ser feito. E aí eu quero ver se o universo não vai agir a teu favor, porque você tá emanando pro universo a frequência de que, olha, eu tô aqui, eu tô fazendo... Eu tô vibrando, eu tô acreditando, eu sei que eu posso. Aí você tá nessa vibração mais alta, sabe? E o universo, ele te atende, ele te ouve. Na verdade, ele não ouve o que você fala, ele ouve o que você vibra, o que você tá emanando, né? E isso faz com que você entre em ressonância, né? Com aquilo que você deseja. É assim que as coisas se manifestam, né? Então, assim... Eu quero agradecer, eu vou finalizar, quero agradecer a todos que estão aqui comigo ao vivo, né? Pra mim, a presença de vocês me inspirou, né? A falar, né? Me comunicar. E eu quero dizer pra vocês que como o mapa vibracional na minha vida, ele foi um divisor de águas, eu queria contribuir na vida de vocês nesse aspecto, né? Eu queria poder atender vocês, eu queria poder mostrar para vocês que essa ferramenta, ela é uma ferramenta muito importante, né, na vida das pessoas. E eu queria compartilhar com vocês aqui a minha contribuição, né? Eu queria disponibilizar para vocês, na verdade nem tava, né? Eu veio agora essa intuição. Eu quero presentear vocês aqui nessa live, de poder ter estado comigo aqui, né? Abençoar vocês com o meu mapa vibracional, onde vocês vão poder ter acesso a olhar para a vida de vocês e entender exatamente em qual área você precisa trabalhar, qual área está te travando, qual área está te bloqueando, qual área está te impedindo de viver a vida que você merece viver nessa terra, né? E eu vou disponibilizar para vocês o meu mapa com um desconto, né? Em gratidão a vocês aqui. Vou dar 50% de desconto para todos vocês que vão estar nessa live, né, que estão aqui comigo. E eu gostaria de ter esse prazer de poder atender vocês, de poder mostrar para vocês o quanto é mais leve, é mais tranquilo a gente olhar para a nossa vida e entender aquilo que precisa ser feito. E fazer os movimentos e fazer as ações e entender que tudo depende só da gente, de mais ninguém. É só a gente que trava a nossa vida, só a gente que bloqueia as coisas que Deus deixou pra gente, né? A palavra do Senhor fala assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele não quer ninguém na dor, ele não quer ninguém no sofrimento, ele não quer ninguém na falta, ele não quer ninguém na escassez.
Ele deixou esse planeta rico, lindo, maravilhoso pra gente viver a vida como a gente merece viver. A gente veio nessa terra para curtir a vida, né? Sobre todos os aspectos, né? Hoje eu consigo ter mais clareza. Gente, eu tô com 42 anos, foi muitos anos de sofrimento. Hoje eu só quero viver o melhor dessa terra. Enquanto eu tiver vida, eu quero viver o melhor dessa terra. Eu vou me esforçar, vou fazer o que precisar ser feito, porque eu vou viver isso na minha vida. E todos merecem viver, né? A vida que quer, do jeito que quer, daquilo que acha que é importante para cada um, né? E vocês podem contar comigo dentro daquilo que eu puder auxiliar. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me chamar no direct, a gente pode conversar ali, né? Então essa é a minha contribuição para vocês, né, que vão assistir. Eu espero que essa informação ressoe, que possa impactar, que possa causar um movimento, uma ação, para que você tome as rédeas da sua vida e se torne governante dela, né? Assim como eu assumi as rédeas da minha vida e estou me tornando governante dela, né? Assumindo os meus bloqueios, as minhas travas e curando isso, né? É o que eu desejo para todos vocês, tá bom? Gratidão, muita paz, muita luz, tá? E eu aguardo qualquer dúvida que vocês precisarem, eu tô aqui, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até as próximas lives.